Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio 000 aqui do Deu Bom Podcast. E hoje, cara, uma satisfação enorme estar aqui com meus dois grandes amigos, apesar de pouco tempo já construindo grandes negócios. E esse aqui eu tenho certeza que é mais um daqueles projetos que vão impactar vidas, né? E falando de impactar vidas, hoje a minha expectativa para esse episódio, e eu quero que vocês compartilhem também, é conseguir demonstrar como a venda, como entrar no mundo comercial salvou minha vida. Eu tô aqui hoje com o meu grandíssimo amigo e sócio, Augusto Moraes. Fala galera, beleza? Olha só, prazer enorme estar aqui falando no Deu Bom Podcast. E assim, para começar, antes da gente se apresentar, antes da gente ir para os pormenores ali, qual é a expectativa? O que eu espero para quando finalizar o podcast eu dizer assim, cara, esse podcast, esse episódio deu bom. Cara, eu quero entender, né, de fato, eu quero compreender do lado de vocês, porque eu tenho as minhas perspectivas, mas eu quero compreender do lado do Gui e do lado do Jean. Por que vendas pode mudar não só vidas, mas a vida de uma empresa? Por que ela pode mudar a vida de uma empresa? Por que ela pode mudar um negócio? Essa é a minha expectativa para quando chegar no final assim, cara, esse episódio deu bom. Essa é a minha expectativa. E a tua, Gui? Não, e assim, é um prazer muito grande estar do lado desses dois caras aqui. Eu acho que vocês falam muito bonito, é muito bom. Cara, minha expectativa, assim, se a gente falar metade das coisas que a gente fala no off, sem o microfone ligado, tá excelente para mim já. A gente vem construindo algumas coisas nas últimas semanas, assim. A gente ficou até 1h da madrugada ontem conversando. Então, se a gente falar exatamente o que a gente falou ontem aqui nesse episódio, acho que a gente vai construir aqui um grande papo, uma grande perspectiva sobre vendas. E, cara, a gente vai passar aqui pro nosso primeiro patrocinador. Minha expectativa daqui pro final do papo, a gente consegue fazer com o Jean, venda aí pelo menos uns 4 patrocínios aí, com empresas nacionais aqui, multinacionais. Tudo é venda, né? Toda hora Tudo é venda. Né? Então, assim, minha expectativa daqui pro final, a gente receber pelo menos uma notificação aí de vendas aí, de primeiro patrocínio aí. Mas antes disso, Jean, joga aí que a gente fala um pouquinho sobre o nosso primeiro patrocinador aí pra gente começar. Perfeito, Gui, muito obrigado. E, gente, hoje eu estou devidamente uniformizado aqui com a camisa da For You. E a For You Energy, para quem não conhece, ela é um modelo de negócio de mercado livre onde você consegue economizar na sua conta de energia sem fazer nenhum tipo de investimento. Jean, mas como assim economizar na sua conta de energia sem fazer nenhum investimento? Cara, é um modelo de geração distribuída onde a gente já fez um investimento, né? A For You já fez um investimento e ela só aloca a energia ali, energia solar, energia sustentável na sua casa de forma totalmente gratuita. Mas de graça, né? Ninguém almoça, não existe almoço grátis, né? Qual é a lei do mercado? É um mercado de competição. Então, basicamente, ela só está sendo mais competitiva, está sendo mais barato do que a distribuidora convencional ali de energia. E eles mandaram também aqui um presente para o Gui e para o Augusto, que está aqui. Que olha isso, aí, as coisas melhorando, né? Vai ficar todo começou a dar bom. E ele entra na mente no argumento de venda, né, cara? Aí. Navegou na minha mente agora. Isso aí. Show de bola. Para quem tiver curiosidade de conhecer a For You, a energia que você precisa, aí sustentabilidade, sim, economia e energia, For You Energy. E para quem quiser conhecer um pouco mais, Instagram e site da For You Energy tá aqui na descrição, tá, do vídeo. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma digital, dá uma olhadinha no Instagram, @ForYouEnergy, e o site www.foryouenergy.com.br. Fechou? É isso, gente. E antes, né, pra gente continuar aqui nosso papo, queria levantar a bola. Ô Gui, me conta um pouquinho de onde tu veio, como que tu começou a vender, qual foi os primeiros passos, assim, quando tu identificou que venda para você era o que de fato poderia salvar a sua vida ali? Cara, que massa. Inclusive, a gente tá todo mundo aqui bebendo um pouco de água aqui na nossa caneca aqui, Venda Salva Vidas. E assim, eu vou encurtar uma longa história em um passo curto aqui pra gente também trocar algumas coisas. A gente vai guiar alguns podcasts, alguns episódios, um host, 2 hosts, assim, e aí eu acho que talvez seja um dos únicos que a gente vai estar os 3 juntos aqui pra dar espaço pra todo mundo. Cara, eu sempre fui uma criança muito ativa, assim, e meu pai sempre me desenvolveu, me dando quase sempre muito amor, sustenta em relação ao desenvolvimento de estudo, ao desenvolvimento de princípios, tudo isso eu recebi. Mas eu venho de uma família assim, muito de comerciante, assim, minha família tem posto, restaurante, tudo isso no mundo. E meu pai, cara, se você quer alguma coisa, algum celular, você vai ter que comprar qualquer outra coisa, cara, que eu queria fazer na vida, eu tinha que comprar alguma coisa, eu tinha que vender para ter esse recurso. E aí, desde aos 14 anos, eu comecei a vender numa loja de artigo para festa, no centro de Mossoró.
E aí eu comecei, assim, aos 14, eu passava julho, eu não posso nem falar isso talvez aqui em rede nacional, mas era torcendo pra fiscalização não entrar e ver um pivete de 14 anos numa loja de varejo de Mossoró. E aí eu passava janeiro, que eram minhas férias escolares, né, e julho ali vendendo. Cara, eu torcia pro meu pai conseguir, era uma mulher da igreja, e aí ela conseguia lá me jogar como vendedora ali. Então, cara, tudo começou ali aos 14 anos. Até para passar um pouquinho para vocês, mas assim que começou tudo, tá? Eu desenvolvi uma paixão por isso, porque eu tinha a grana pra... Eu vendia e eu tinha a grana para comprar uma Calvin Klein, né? Assim, eu venho de um negócio do interior, o Augusto sabe disso, o Jean também sabe um pouco disso. Eu comprava uma Calvin Klein, alguma coisa de marca ali, era super satisfatório ter esse dinheiro por causa de vendas. Então, tudo começou ali aos 14 anos, sendo vendedor de um artigo, uma loja de varejo ali no centro de Mossoró. Augusto, bom demais. Esse sentimento de ter um dinheirinho ali para comprar alguma coisa. Isso é sensacional. Tipo assim, cara, Augusto, como foi teu início com venda? Por que eu escolhi venda? Eu não escolhi venda, mas na necessidade me escolheu. Né? Essa foi a necessidade que escolheu, de fato, eu ir para o mundo de venda. Né? E eu confesso que eu devo ter começado a vender ali com 12, 13 anos. A gente vendeu, eu e meu irmão vendemos roupa, celular, a gente vendeu, né, aquele... Não sei como é que vocês conhecem, mas o marujinho, aquele sorvetinho ali. O geladinho, né? O geladinho, sacolé, né, e tal. Dependendo de onde você estiver então, ouvindo. Cara, vendeu material de construção, a gente vende, cara, cosmético, tudo que você for imaginar. Só que ali com 12, 14, 15 anos, ainda era um negócio só para o a mais, para eu de fato ali ter, não precisar pedir para o meu pai, que meu pai não tinha realmente muitas condições, minha mãe também não, beleza, nunca passamos necessidades, mas não sobrava aquele dinheiro para poder fazer o a mais, né? Então, nasceu por essa necessidade, por essa vontade, por esse desejo, essa ambição ali desde novo. Mas, cara, virou a chavinha quando eu tinha 22 anos. Virou a chavinha 8 anos atrás. Hoje eu tenho 30, né? Então, virou a chavinha quando eu tinha 22 anos. Eu trabalhava na CSP, Companhia Siderúrgica do Pecém. Né? Trabalhava lá, ganhava, sei lá, os meus R$1.500, R$1.600, não lembro bem, né? Na carteira assinada. E eu passei de novo a começar a vender no meu tempo part-time, né? Tempo livre. E eu fazia 2 vezes mais, usando 1 hora por dia vendendo, do que passando 8 horas, sem contar o deslocamento que eu tinha que sair. Acordava às 5 horas da manhã, tinha que pegar o ônibus 6, chegava lá na obra, saía da obra às 6 horas, vinha para Fortaleza, na época era lá no Pecém, né, que é a cidade vizinha, para quem não conhece, cidade vizinha de Fortaleza aqui. Eu vinha para Fortaleza fazer faculdade, chegava em casa, pegava o ônibus da prefeitura, chegava em casa 11h30, meia-noite. E mesmo nessa loucura, eu fazia 2 vezes mais com venda do que trabalhando 8 horas. E ali quando eu despertei para aquilo, que eu disse, cara, não faz sentido eu passar 1 hora e fazer 2 vezes e eu estar aqui 8 horas fazendo metade do que eu faço lá fora com 1 hora de esforço com venda. E aí passou 5 meses nessa empresa, 4, 5 meses na empresa, eu pedi demissão. E aí, 3 meses depois, eu já tinha mais do que dobrado os meus ganhos daqueles ganhos que eu tinha com 1 hora. Entende? Então, foi ali que eu despertei. E a partir de 8 anos atrás, é que eu digo que eu virei um profissional de vendas, que eu despertei para me profissionalizar, começar a fazer, ler livro, estudar, cara, ir para imersões, pagar eventos, pagar infoproduto, pagar tudo isso, para de fato viver de venda, né? Então, tem 8 anos, assim, full time vivendo de vendas. Né? Mas eu demorei a entender que ali era onde estava o jogo, entendeu? E, cara, o mais interessante é que a gente tem algumas viradas de chave, né? Assim, ninguém nunca constrói uma grande carreira em vendas, assim, nascendo e falando, eu vou ser um vendedor. Cara, é impossível, porque a gente é rodeado de alguns preconceitos que todo mundo fala, em todo canto você vai ver isso, em todo podcast, alguma coisa que fala sobre vendas. A gente é rodeado de preconceito, infelizmente, em relação a vendas. Então, assim, o vendedor, inclusive, porque ele é um cara que ele precisa abrir muita mata, ele vai enfrentar milhares de preconceitos, porque você vai errar pra caramba no começo. No começo ali, você vai fazer algumas coisas erradas, você vai falar errado. Por exemplo, ontem a gente tava conversando, uma pessoa chegou pra gente e falou assim, Gui, mas eu tô meio decepcionado, parece que você fez uma ligação e já marcou uma call. E aí, quando eu fiz 40 hoje, levei todos os nãos, tô muito triste. Cara, a vida de vendedor é muitos erros. Então, essas viradas de chave, além de ser recheadas de preconceito que a gente vai começando, cada uma coisa muito importante. Porque você não vai ter muito orgulho de ser vendedor, mas parece que cada virada de chave é o mundo falando uma coisa que você não pode... Cara, o que você está fazendo? Vai para uma carteira assinada, vai para alguma coisa... E, cara, a gente vai virando a chave um pouquinho, e a minha primeira virada de chave foi essa, aos 14 anos. Eu podia comprar uma Calvin Klein, eu podia comprar uma parada. Mas, cara, o Jean tem uma história, ele estava me contando ontem. Jean, qual foi a tua primeira chave ali para venda? A primeira, nem pode falar, a primeira chave. Cara, assim,
Aí é um pouco pesado, né? A história... Eu entendi venda muito cedo, porque, enfim, minha mãe, ela trabalha com vendas desde quando eu me entendo por gente. Mas a primeira pessoa que eu vi ter sucesso com vendas é uma pessoa que fazia algo totalmente errado. Né? Para quem, assim, contando rapidamente a minha história, eu vim do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Petrópolis, só que eu vim da periferia de Petrópolis, né? Eu vim do pior lugar que você pode pensar. Literalmente. E a pessoa que vendia na minha rua, ela vendia algo que não pode. Entendeu? Todo mundo conseguiu entender o que é? Pessoal, pra quem não entendeu, é drogas. É drogas. Tá? Quem não quis falar, eu achei ele muito bonito. Achei ele educado, velho. Eu tentei ser extremamente educado. Ter o mais filtro possível. Mas assim, a primeira referência que eu vi de alguém ter dinheiro com venda era uma venda ilícita, que não poderia ser feita. Só que era o cara que tinha um carro mais legal da rua, era o cara que tinha a moto mais legal da rua. E eu, pivete, lá com 8 anos, falei... Eu preciso vender. Óbvio que não foi o que ele vendia. Mas despertou muito cedo, assim. Eu não me lembro exatamente a idade, mas eu lembro que foi antes dos 10 anos. Eu pensei, cara, eu preciso vender. Porque se eu comprar de alguém e vender mais caro para outra pessoa... E o bacana é que eu tive essa visão de empreender, né? Aprender muito cedo. Porque eu sempre pensei, se eu comprar de alguém e vender mais caro, eu ganho o meu lucro sem ter que fazer nenhum tipo de investimento. Então, por exemplo, eu prometo para o Guilherme aqui que eu vou vender uma Calvin Klein para ele. Eu compro direto na Calvin Klein lá, e eu morava no interior. Então, assim, eu compro lá no Rio de Janeiro por, sei lá, R$150 e vendo aqui para ele, que é o meu colega de classe, por 200, eu ganhei R$50. Então, assim, eu aprendi o que era vender muito cedo, nesse sentido também de empreender muito cedo. Só que a minha verdadeira virada de chave, ela aconteceu muito tarde. Por eu ter tido esse insight cedo, eu tinha vergonha de vender. E isso me atrapalhou muito, porque eu comecei a vender de fato, eu já era pai. Né? Eu fui pai com 18 anos e a necessidade me fez vender. Então, assim, eu comecei a vender de fato trabalhando numa loja de shopping que vendia película de celular. E eu vendia R$150 mil em película. O ticket médio da venda era R$20. Doideira. Caramba. Então, assim, imagina. Pô, deixa eu puxar uma pergunta pra vocês, que eu tô curioso de ouvir. Cara, apesar de conversar muito diariamente com vocês dois, eu acho que eu nunca fiz a pergunta pra vocês dois. Eu tenho isso claro na minha cabeça, a minha resposta, mas eu quero ouvir de vocês. Vamos lá. O que significa vendas pra tu, Gui? Cara, eu vou jogar o Jean aí nessa fogueira primeiro, depois eu vou dar a minha. Cara, hoje vendas para mim, assim, toda apresentação minha, né, com o cliente eu falo, qual é a diferença de entender vendas comigo? É porque eu não falo sobre algo que eu não vivo. Então, assim, eu acordo pensando em vendas, eu passo o dia pensando em vendas, eu durmo pensando em vendas e geralmente eu sonho que estou vendendo algo. Então, assim, eu vivo vendas. Então, venda para mim, eu tenho um significado muito forte, porque eu penso o seguinte... Cara, venda é a única coisa no mundo que se você estudar 5 anos, né, que é o tempo de uma faculdade, fora da faculdade você consegue ganhar mais do que a melhor faculdade. Como assim, Jean? Pô, isso é Quanto forte. tempo que um médico demora muito para se formar? Demora 5 anos sem ser especialista em nenhuma área. Cara, se tu dedicar esses 5 anos da tua vida estudando vendas, tu vai ganhar 2 vezes mais do que o médico. Só que tu tem que ter dedicação. Então, assim, vendas para mim é como se fosse a base de tudo que eu faço, assim. Hoje, vendas para mim, ela não é uma profissão, ela não é um setor. Vendas para mim é o que eu faço, é o que eu vivo. Eu vendo todos os dias, eu vendo coisas estilo de vida, né? É um estilo de vida, exatamente. Massa. Cara, vendas é muita coisa, mas primeiro é a maior arma de transformação social e a arma mais acessível de transformação social é vendas. É a arma que a gente consegue passar um cara simples, cru, humilde, o cara que é bagunçado a cabeça, ele não sabe desenvolver pensamentos muito bem. Cara, a ser um cara bem sucedido. Você vai ver todas as histórias, e eu sou apaixonado por histórias de pessoas bem-sucedidas, eu sou apaixonado por pessoas que desenvolveram grandes coisas. Eu sou ficcionado assim, em acompanhar séries e tudo isso. É uma arma, a maior arma de trocar de nível social é vendas. Então, esse aqui é um dos conceitos que eu mais gosto. Claro que tem outros, mas o conceito que eu mais gosto é isso. Pessoalmente, assim, cara, quando eu já falei isso pro time, acho que o Jean já me viu falando isso lá de uma das empresas que a gente toca junto, né? Venda para mim é uma bênção. É a maior bênção que uma pessoa pode receber. Né? Por tudo isso que o Gui trouxe, né? Sobre a transformação, a capacidade e a acessibilidade da transformação que ela tem. Mas entende o seguinte, cara, o que o vendedor faz? Ele tem um produto ou um negócio e ele transfere confiança para alguém, para que alguém tenha um produto ou negócio. Ele ganha com isso, a empresa ganha com isso, quem compra ganha com isso. Para mim, se seu produto, serviço é bom, vender é uma obrigação.
Entende? Eu não tô pedindo para a pessoa me comprar, eu sou obrigado a vender porque eu tô fazendo um favor pro mundo, entende? Se eu entendo que é uma bênção por quê? Porque imagina o tanto de conhecimento do que nós vendedores profissionais, falando de vendedor profissional, não tô falando daquele do mala não, tá, pessoal? Já a gente entra nisso, mas vendedor profissional, a gente que estuda, a gente que vai pra técnica, a gente que conhece de gente, que conhece de ser humano, que conhece de performance, conhece de dados, que a gente conhece de mercado, às vezes a gente entende mais do que o próprio empresário. É isso. Muitas das vezes a gente está prospectando um segmento específico, a gente faz um benchmark, estudo de mercado, né, concorrência, a gente olha as dores dele, olha funil de venda, olha atendimento, olha concorrentes, faz clientes oculto, entra no site, vê toda a perspectiva, faz tudo isso, às vezes a gente entende mais do processo comercial do cara, da empresa do cara. Lógico que eu não estou falando do produto especificamente, que é muita arrogância eu falar isso, mas entende mais do que o próprio cara. Cara, isso para mim é uma bênção, cara. Porque hoje, venda, para mim, me coloca em qualquer mesa, independente do nível da mesa que ela é, se é uma mesa mais simples, de pessoas mais simples. Quando eu digo mais simples, é simples de conhecimento. Não estou falando simples nem financeiramente, mas pode ser financeiramente também. E pessoas que têm um padrão de vida elevado. A venda me coloca nessas mesas e eu tenho segurança para abrir minha boca, porque para mim ela é uma bênção. De me dar acesso a cantos que eu não teria se eu não fosse um vendedor. Agora o Augusto falou uma coisa muito interessante. O primeiro passo que a gente falou é um gatilho que troca a nossa história, que apresenta vendas como uma transformação social, como essa benção. Agora, o segundo passo que a gente é um antes e um depois disso, e eu queria até que vocês falassem um pouco da história de vocês, qual que foi o segundo passo, é quando a gente começa a estudar sobre isso. Porque a gente faz muito de forma do feeling, né? A gente descobre aquilo ali, a gente agarra aquilo ali como se fosse a última esperança da gente, ou então uma das únicas esperanças que a gente tem de transformação social. Mas quando que foi esse primeiro passo? Foi o do Jean, foi vendo o cara que vende droga na rua, que tem um carro muito mais massa que todo mundo. E o Augusto também foi lá vendendo e ganhando o dobro. O meu foi lá aos 14 anos também podendo comprar uma Calvin Klein, alguma coisa assim. Mas qual que foi o momento que você falou assim, cara, para eu conseguir virar profissional, qual que foi a virada de chave de estudo? Eu queria que vocês contassem um pouco aí também, passar um pouquinho para a galera aí, qual foram as coisas que vocês estudaram e essa transição de vida, esse segundo passo no ramo de vendas aí para virar profissional. Cara, o que me fez virar profissional de venda foi treinar a escutativa. Eu sou um cara que... eu era um menino da escola que jogava bola e tirava nota boa. Então, assim, eu era muito bem relacionado. Sempre fui um cara muito bem relacionado. Eu sentava na frente, eu era um aluno bom, mas eu também era do fundão da zoeira e jogava bola. Então, assim, eu sempre fui um cara muito comunicativo. Então, assim, com isso, eu sempre desenvolvi muito de, cara, eu consigo sentar em qualquer mesa, eu me sentia nessa posição, só que eu comecei a tomar muita porrada da vida quando eu comecei a vender, quando eu era vendedor mala, quando eu era vendedor amador, né, antes de me tornar profissional. Por quê? Porque eu afirmava muito e perguntava pouco. Então, assim, uma virada de chave que me transformou foi aprender a ficar quieto e perguntar. Quando eu entendi o jogo de pergunta, quando eu li a primeira vez Spin Selling lá atrás, que eu comecei a entender mais sobre pergunta, cara, eu vi que ali eu comecei a perceber que se eu estudasse mais técnica, se eu aprendesse a ouvir mais, treinar mais, entender o que o cliente está falando, porque muitas vezes, se a gente perguntar, o cliente, ele vende para ele mesmo, né? Então, assim, isso é uma coisa básica. E o vendedor amador, muitas vezes, não sabe disso. E muitas vezes ele faz isso no feeling, mas ele não faz isso de forma proposital, ele não faz isso de forma intencional, né? E a gente fala muito de intencionalidade. Então, assim, quando eu entro para fazer uma venda, quando eu estou prospectando alguém, eu sei o que eu tenho que perguntar e eu sei o que o cliente geralmente vai responder. E isso é porque eu hoje me considero um cara profissional em vendas. Mas na época que eu era amador, eu já chegava falando da dor do cara, só que sem perguntar. Já chegava falando, ó, hoje eu resolvo esse problema, eu tenho essa solução, eu te ajudo nisso. Aí o cliente, tá, mas eu não preciso. Então, assim, a minha principal virada de chave foi isso, porque eu tomei muito não. Inclusive, a minha primeira call de venda, o meu primeiro meeting, cara, eu saí de lá chorando. Que porra é call, que porra é meet, mano? Fala pra galera o que é call, o que é meet aí, mano. Minha primeira reunião online, vamos dizer assim, né? Minha primeira reunião online, cara, eu saí da reunião online chorando. E eu fui prospectar quem? Um cara que me conhecia. Então, assim, eu prospectei uma empresa de um amigo, e aí, ainda sem saber fazer perguntas, sem saber fazer uma qualificação bem feita, sem saber entender a necessidade do cliente, eu cheguei e falei, ó, eu tenho isso, afirmei, fiz um monte de afirmação, fiz a minha melhor apresentação, na minha visão, de um vendedor amador, e o cliente falou assim, cara, eu não preciso de nada disso, tempo é dinheiro, você me fez perder 1 hora do meu tempo, sabe quanto eu poderia faturar em 1 hora? E o cara era meu amigo. Nossa. O
cara era meu amigo. Eu quero amizade assim não, velho. E tinha... Não, isso é brother, assim, cara. Isso é brother. É Ele mudou a diferente vida do dele. amigo do brother, tem né? o brother, esse é brother, Isso é cara. brother. E assim, poderia ser ruim. Eu chorei, mas no dia seguinte eu fiz a maior venda que eu poderia ter feito. Por quê? Porque tudo o que ele falou eu anotei. E até hoje eu não esqueço. Então aquilo ali me fez crescer. Então ter apanhado, o nome do cara é Cadu. Ele muito provavelmente vai assistir. Valeu, Cadu, obrigado. Cadu era sócio Cadu, do Júlio. você transformou a vida desse cara, tá, cara? Cadu era sócio do Júlio. Pra contextualizar vocês, o Júlio tinha uma empresa e tudo mais. Eu prospectei o Júlio, que era meu amigo, o Cadu era sócio dele. E aí eu tava com o meu diretor. Pô, uma semana de empresa, uma multinacional. Tava com o meu diretor na sala, na reunião online, e o Cadu falou isso pra mim e o meu diretor, calma, cara, fica tranquilo, foi tua primeira. E eu falei, eu nunca mais vou vender. Porque eu tinha saído de uma venda transacional, né? Uma venda onde o cara entrava numa loja de shopping e eu falava o preço de algo, ele pagava ou não. Eu não tinha quebra de objeções, eu não tinha uma negociação, era uma venda... O cara chegava, meu celular é esse, a película é R$20. Ele, tá bom. Eu botava a película e me pagava os R$20 e pronto. Era simples, era uma venda transacional. E eu saí para uma venda complexa, uma venda que eu precisava entender a necessidade dele, eu precisava fazer perguntas, e isso doeu muito em mim, por quê? Porque eu era o cara que vendia muito na loja. E aí quando eu fui para um lugar que eu não ia vender nada, teoricamente, que eu me senti abaixo do lixo na minha primeira reunião, foi o que me fez querer estudar. Então assim, as duas viradas de chave. Eu precisei aprender a fazer pergunta e eu precisei tomar essa porrada. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado essa porrada, eu ia ser um cara hoje mediano ou medíocre. Se eu tivesse continuado nesse mundo de vendas transacionais, entendeu? Isso é muito bom, cara. Bom demais. Falando assim, cara, Augusto, quando foi que tu decidiu se profissionalizar, né? Que essa foi a pergunta, né, Gui? Cara, lá no mesmo ano, né, quando virou a chave, que eu tava ganhando o dobro do que eu ganhava no emprego fixo lá na CLT, naquele momento eu estava liderando uma equipe. Eu já tinha começado a liderar uma equipe de vendas. Cara, só tem uma opção para o líder. Ou ele é referência ou ele é referência. Porque se ele não for referência, ele deixa de ser líder. Concorda? Sim. Então acabou, meu irmão. Eu não tinha opção. Eu não tinha a segunda opção. Primeiro, eu tinha sede, eu tinha... Cara, capacidade de entender que ali poderia transformar minha vida de fato. Eu tinha aquela noção, eu via o resultado mínimo, digamos assim. Já era muito grande para mim o resultado mínimo naquela época. Então, eu disse, cara, eu tive a capacidade de entender, meu irmão, isso aqui pode transformar minha vida, mas para transformar, se eu tenho uma equipe sobre minha liderança, eu preciso me transformar primeiro. Entende? Então, assim, cara, eu lembro que o primeiro livro que eu li não foi especificamente um livro de venda, mas ele me vendeu bem, né? Foi Pai Rico, Pai Pobre. Primeiro livro que eu li não, mas o primeiro livro que eu li nessa fase, né? Eu também. Pai Rico, Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre. Essa sequência aí também. Ele tem as histórias lá dos imóveis, né, de comprar por X e vender por Y. Aquilo despertou na minha cabeça. Ele falou lá dos princípios, né, da riqueza, digamos assim, né, dos ensinamentos do Pai Rico, os ensinamentos do Pai Pobre. Então aquilo eu atrelei, eu associei demais com o que eu fazia com venda, entende? E aí eu comecei, cara, eu preciso me capacitar para capacitar outras pessoas. Eu preciso melhorar para melhorar outras pessoas. Eu preciso me transformar para transformar outras pessoas. Então a virada de chave para mim e do ponto, cara, eu estou fazendo venda para ganhar dinheiro. Apenas por isso, apenas por necessidade. Eu preciso fazer venda agora como minha profissão, como algo que de fato vai alavancar os meus resultados. Foi naquele mesmo momento. Acho que ali foi, né, a virada mesmo ali de game, ali, o game changer, né, a virada do jogo mesmo, a mudança do jogo, de fato. Foi naquele momento que eu entendi, cara, ou eu faço isso para valer, ou eu vou ter que voltar, pedir um emprego, acordar ali na hora que... Para ir para um emprego que eu não gostava, eu era muito grato, mas não gostava, que estava preso, eu tinha uma limitação de crescimento, eu tinha um teto aonde eu podia chegar, ou eu criaria vergonha na cara, pegava um pouco do que o Jean falou aqui, cara, daqui a 5 anos, se em poucos meses aqui eu já estou com esse resultado, daqui a 5 anos como é que eu vou estar? Aonde eu vou estar? Né? Porque muita gente atrela o papel vendedor a só aquele cara que pega um produto e vende por Y. Eu comprei por X e vendi por Y. Né? Isso é o início, na verdade. Isso é um dos primeiros, um conceito um pouco mais raso. Agora imagina o cara que é vendedor, mas que tem 30 pessoas na equipe, vendendo um produto e transformando vida de cliente na ponta final. Imagina a gente que presta consultoria comercial, que a gente trabalha times de vendas para poder fazer a máquina de venda de uma empresa que emprega 200, às vezes 100 pessoas, às vezes 50 pessoas lá na empresa. Às vezes 9 mil pessoas. Às vezes 9 mil pessoas, como tem um caso. Hoje, líder de quantas pessoas a gente tem dentro da consultoria de líder, assim, de... Por isso que, naquele momento, eu falei assim, cara, eu não tenho outra opção. Não tenho outra. Eu entendi aquilo naquela primeira leitura. Eu não tenho outra opção. Se eu não tenho outra opção, eu vou fazer isso que dá certo, irmão. Cara, eu acho que e um gancho que a gente pode puxar aqui é que, assim, a gente tem
sempre quando a gente vai para essa virada chave 2, a virada chave 1 sempre vem um gatilho que fala assim, cara, isso aqui pode transformar a minha vida. Vendas pode transformar a minha vida. A chave 2 é exatamente, eu tenho que ter alguma decepção que foi isso que o Jeanzão passou. Assim, cara, tive uma decepção aqui numa call, num meeting que ele fala, né, numa reunião online. Eu saí chorando. E sempre essa relação com a decepção, em todos os vendedores que a gente acompanha no Brasil todo hoje, a gente vê que essa decepção, o quão mais cedo ela trazer para você na sua jornada, mais rápido você entende como é que funciona o jogo. Eu também foi bem cedo, cara. Assim, aos 17 anos, eu estava ganhando R$450 numa biblioteca. E aí eu era hiper mega comunicativo, mas ser comunicativo não é ser bom vendedor. Isso. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que desenvolver alguma coisa aqui, porque eu via meu sonho muito longe e eu já tinha o meio. A venda era o meio para eu conseguir ter a vida que eu queria. Uhum. Só que a minha comunicação não morava nesse meio que ia me levar, só a minha comunicação ia me levar para onde eu queria. E aí essa decepção de olhar e falar assim, cara, a minha reunião foi horrível, e aí a minha decepção de olhar para mim e falar assim, eu posso ser o melhor comunicador do mundo, todo mundo ao meu redor fala que eu sou um ótimo vendedor, eu já vendi bolo, evento, tudo no mundo também, eu acho que todo mundo já fez isso, que já é vendedor, só que aquilo dali não é o bastante. E a gente partir para o estudo depois disso cara, eu me levantar da decepção. Isso ali, 80% de quem começa nas vendas morre ali. Ele morre na decepção e fala assim, cara, eu sou hipercomunicativo, eu sou um ótimo vendedor, eu sou um ótimo comunicador, faço muito bem apresentações, por que eu não estou vendendo? É porque meu líder é ruim. Não, é porque o cliente não está bom. Não, é porque o produto é horrível. Cara, não. É porque, na verdade, você pode ser extremamente bom porque você é nato comunicador. Eu nasci assim, muito bom comunicador. Eu também sentei em todas as melhores mesas da escola. Eu sempre fiz isso. O diretor me chamava e falava assim, cara, você é a confusão da sala. Porque você consegue dominar a sala toda. Eu também era que nem você. Mas isso não é o bastante para a gente ser um vendedor profissional. Total. E eu acho que esse é o passo 2. É a decepção, é um ponto de inflexão realmente, uma ruptura que você leva. E você fala assim, cara, ou eu vou desistir, eu vou ficar culpando todo mundo porque eu sou bonzão, eu sou um ótimo comunicador, vou falar aqui para todo mundo que o erro foi no produto, no cliente, na lista. Ou eu vou encarar a realidade que eu preciso desenvolver coisas, habilidades que a gente chama de soft skills, né, que são habilidades sociais, e hard skills são habilidades um pouco mais técnicas para me levar de onde eu estou como vendedor para ser um vendedor profissional. E agora, é essa pergunta que eu quero puxar para vocês. Cara, eu aprendi muito desde os 17 anos, depois que eu comecei a ler esses livros e tudo isso. Quais que são as habilidades sociais, habilidades hard skills, que a gente chama de habilidades mais técnicas? Eu sei que tem várias, mas eu tô curioso, vou jogar pro Augusto agora. Você só precisa falar uma social que você acha muito interessante um vendedor para ele passar para essa ruptura do primeiro passo para um segundo passo um pouco mais profissional. Cara, primeiro deixa eu só dar um passo atrás para isso aí que tu falou. Eu gostei do seu sorrisinho, mano, quando eu tava falando, toda vez que eu falo uma coisa. Importante, cara. Eu acho que o ponto que tu puxou aí é extremamente importante. Na minha concepção, isso não sei se tem estudo, deve ter algum estudo relacionado a isso, mas... Vou pegar uma água do Jean enquanto isso aqui eu vou roubar para colocar aqui. Não, tem água aqui, se você quiser. Tem aí? Manda aí, mano. Eu não sei se é estudo, mas deve ter um estudo relacionado sobre isso, mas para mim, 80-20 de um bom vendedor, tá? 80-20. 80% é emocional, é soft skills e 20% é hard. Boa. 20% é hard skills, 20% é técnica. Né? E aonde a maioria dos gestores comerciais que não tem tanta experiência, eles erram? Todo dia ele está falando de técnica. técnica. Ele está trabalhando só os 20% do cara. Ele está falando só para a parte que gera 20% do resultado. E os outros 80% é a soft skills. Isso é uma pancada. Entende? E o mindset do cara? Né? Augusto, qual o comportamento, né? Qual o comportamento de soft skills? Me perguntou uma, pelo menos, né? Estou aqui com 30 aqui, a guerra na minha cabeça. Mas a minha cabeça, na minha visão, é o que a gente chama no mundo da venda de coachability, né? Ou capacidade de aprendizado. O quão esse vendedor é capaz de aprender. Ele escutou um feedback do Gui, do Jean, o quanto ele vai usar esse feedback agora, aqui na próxima hora, no próximo dia. O quanto ele é capaz de colocar em prática o que o treinamento acabou de falar para ele. Falar agora, né? Entendeu? Cara? Então, assim, coachability para mim é a melhor soft, é a principal soft. Porque se ele tivesse, ele tem as outras. Entendeu? Ele consegue abarcar as outras. Essa capacidade de aprendizado. É tanto que quando a gente está fazendo entrevista, às vezes eu faço ainda entrevista no setor comercial,
a gente tem um roleplay, né? Um teste prático. A gente coloca o cara para vender alguma coisa. Cara, me vende essa água aqui. E aí eu faço o primeiro teste e eu digo para ele, cara, eu vou te dar o feedback agora e depois tu vai me vender de novo. Aí eu dou o feedback real na hora para ele ali. E a gente testa no cara na hora. E né? aí o cara vai lá vender de novo. E quando ele vai me vender de novo, o que eu tô avaliando? Coachability. Exato. Capacidade dele aprender. Ele me escutou, escutativa, ele me escutou o feedback que eu dei. Como é que ele reagiu? Ele reagiu com, porra, esse cara tá me corrigindo aqui, ficou com raiva. Eu disse, cara, vou melhorar agora, vou pra dentro e vou melhorar e, cara, vou lá e vou fazer. E além de ter essa percepção, ele conseguiu pelo menos minimamente aplicar o feedback. Então, pra mim, essa é a maior soft ali, né, que ele tem que, de fato, adquirir. Boa. Essa é na minha visão. Cara, enquanto o Augusto tá falando, eu tô pensando numa segunda, porque eu ia falar coachability. Sensacional, assim. sensacional. E, pô, eu acho que essa é a principal de todas. Eu acho que eu tenho que reitorar tudo que o Augusto falou, eu assino embaixo, eu concordo. E falando uma outra, assim, ó, eu de verdade nem consigo pensar uma segunda para falar aqui agora. Uma soft skills tão boa quanto coachability. Tu falou que pensou em 30. Pensou no segundo, então, mano. Não, então, assim, as duas coisas que eu olho dentro de uma entrevista aqui para avaliar se o cara ele é bom. Eu não quero que ele precise vender. E aí a gente entra numa incógnita, né? Entra numa seara, meu nossa, amigo. cara. A gente entra num mundo agora porque, assim, imagina, eu vim de uma empresa muito grande, tinha dia que eu fazia, sei lá, 30 entrevistas com comercial no dia, só com gente do Brasil todo. E aí eu lembro que o pessoal falava assim, cara, eu preciso porque eu tenho 2... Por que tu quer essa vaga? Gui, por que tu quer essa vaga? Aí o Guilherme virava pra mim e falava assim, cara, eu preciso porque eu tenho 2 filhos, eu moro de aluguel, isso, hoje eu tenho um custo de tanto e eu tô super capacitado. Enfim, ele vende isso aqui. E aí todo mundo geralmente gosta desse cara. Por quê? Porque ele tem sede. Só que eu me decepcionei muito com esse perfil. Várias vezes. Porque geralmente ele precisava, mas ele não queria. E aí eu comecei a buscar o cara que quer. O cara que não fala na entrevista, eu preciso, e o cara que fala na entrevista, eu quero. Por que tu quer essa vaga? Não é essa a pergunta que eu faço? Por que essa vaga deve ser tua? Aí ele, cara, eu quero participar da empresa, porque eu quero construir, porque eu quero crescer, porque eu quero aprender. Quando o cara usa eu quero, ele já me ganha. Então, assim, eu não sei denominar essa soft skill, mas eu acho que é a ambição, se fosse falar... É a querência, né? É a querência. Nova soft skill do Deu Bom Podcast. Assim, eu não tenho... Querência. Eu não tenho... É isso que eu tô falando, não tenho um nome técnico para isso. Cara, querência. Mas é uma análise, assim... É ambição mesmo. Grande parte do papel do vendedor, o Augusto fala isso todo dia para mim. Grande parte do nosso trabalho é ler pessoas. E quando a gente está ali na entrevista com o cara e eu vejo que ele quer, cara, ele não precisa saber de nada. Por quê? Porque é 80-20. A técnica a gente ensina. A técnica a gente deixa o cara bom. Só que para ele aprender os 20%, você concorda que não adianta ele precisar? Ele tem que querer? Sim. E geralmente, assim, hoje a minha análise fria é essa. Aí eu vou entrar em outras dezenas assim, mas assim, nenhuma vai estar catalogada como uma soft skill conhecida. Então são percepções minhas, entendeu? Mas a tua, Gui, tu trouxe essa pergunta? Cara, eu também não vou trazer uma catalogada aqui. Pra vocês me conhecem, eu sou um cara que gosta de trazer o Brasil novo, né? Isso aí. Cara, uma das softs, eu também acho, as duas vocês falaram, as principais, mas aí já que vocês falaram, cara, o cara que é pancadeiro, a pessoa que é pancadeira, o que é a pessoa pancadeira? É aquele que quem 7 vezes cai, levanta 8, sabe? É porque assim... A famosa resiliência ali, né? Exatamente. Então assim, eu acho que esse é um dos coeficiente que na verdade que leva a gente a desenvolver uma carreira de vendas muito boa. Por quê? A gente tá falando aqui e eu acho muito massa essa linha que a gente escolheu seguir hoje. O primeiro passo é essa questão do gatilho. Depois a gente vai para uma decepção, de uma ruptura que você fala assim, cara, eu preciso estudar e virar profissional nisso. Uhum. Só que dentro desse primeiro e o segundo passo, tem umas 10, 12 quedas. Porra. E quantos assim, não você tu foi levou bom nesses passos, né? Esse que é o ponto. Porque se o cara não tiver resiliência, o exemplo de ontem, voltando, cara, eu fiz 40 ligações e só tomei não. Quantos não tu já levou na tua vida como vendedor? E olha só que interessante. Essa pessoa estava no nosso escritório ontem e ela me viu fazendo uma ligação e eu já fiz uma conversão. Você imagina. Cara, eu tô fazendo 40, deu tudo errado. Uma pessoa do meu lado fez 1/1. Então, assim, as microdecepções que vão te acompanhando na sua carreira de vendas, eu sempre amo conversar com pessoas e eu falo assim, e eu olho sempre isso. Eu posso te passar uma lista em todos os nossos projetos que a gente atende, seja de uma empresa de 9 mil funcionários, ou seja de uma empresa de 300 funcionários, 200 funcionários, tem um time lá de 20 vendedores.
Se você me pedisse, no off, você me perguntar assim, cara, o que você acha desses 20 vendedores aqui? Eu sei que no final eu erro pouco quem vai ter sucesso. Assim, eu erro a porcentagem mais de erro é pouquíssima. Porque é só pegar essas três coisas que a gente está fazendo. A habilidade do cara saber desenvolver aprendizado e rampagem, que a gente chama, com feedback. Isso aqui é muito importante. A habilidade da querência. Cara, o cara tem que querer aquilo. Porque, cara, se você não quiser, não tem como. Acabou, né? O quão disposto ele tá de pagar o preço, né? E pagar Agora, o preço essa de pagar o preço e essa questão de você sempre parece que zerar a sua cabeça em relação a... Cara, vendas é estar abraçado com a decepção toda hora, dançando com a decepção toda hora. Eu só espero que ela não pise no meu pé. É exatamente isso. Eu tô abraçado com ela. Aquela história da graxa pro mecânico, né? Exato. A decepção pro vendedor e a graxa pro mecânico. Exato. Então, assim, lidar com essa decepção todos os dias. E você vai... Por quê? Porque você está se expondo muito. O vendedor se expõe muito. Então, você vai estar exposto a muito erro. A todos os dias, muito erro. Muito erro, às vezes, numa call, numa ligação. E, às vezes, você vai estar numa venda que você queria muito. E, cara... E aí eu tenho decepção de perder a venda e tudo isso vai acontecendo. Então, esse cara que consegue desenvolver um subconsciente de eu vou vencer e eu vou vencer mais essa, é muito fácil dele conseguir desenvolver, porque, cara, a técnica aprende. Então, eu acho que essa é a habilidade. Mas deixa eu te perguntar, você vai puxar um ponto. Eu gosto do seu sorriso. Não, vou só reforçar. Porque, mano, a gente vai falando e vai vindo zilhões de coisas aqui, insights na cabeça. Pode botar. Vai vindo um monte de coisa ali, né? E aí, tu fala uma coisa assim, cara, se a pessoa não tiver essa resiliência de entender que tem um próximo... beleza, eu fiz 40, não fiz 0 e o Gui, que é do meu lado, fez 1/1. Né? E se ela não entender que ela tem que ir para o próximo, o que acontece com a maioria que fica pelo meio do caminho, não se torna profissional e não chega no nível de rampagem, no nível, cara, de altos ganhos? Porque vendedor, galera, para quem não sabe, é a profissão mais bem paga do planeta. Isso. E muita gente não entendeu isso, não quebrou esse padrão. E aí ela morre no meio do caminho. E aí tem uma coisa que eu falo pro time, falo em treinamentos que a gente dá aí, em consultoria que a gente dá aí, que é o seguinte, cara, a soma de todos os atalhos que você decide pegar, ela dá maior do que o caminho certo. A soma de todos os atalhos, mano. Entende? Porque que ele leva uma lapada, né? Uma pancada ali, ele não é um pancadeiro, como tu disse, e ele vai querer pegar um atalho. Não, eu acho que eu tenho que ir pro digital, fazer 20 stories. Porque aí vai muita gente me procurar e eu não vou levar, não. Eu tenho que fazer o inbound marketing, né? Eu tenho que fazer o marketing de atração, que é importantíssimo. Que é importante pra caramba. Mas às vezes não é o momento dele, cara. Ele não tem autoridade, ele não tem expertise suficiente, ele não sabe se comunicar suficiente para poder fazer o inbound, por exemplo. E ele quer pegar um atalho. Aí ele viu que, cara, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e não gerou o resultado lá no Instagram dele. Cara, mas me disseram que é uma ferramenta que eu tenho que comprar, que vai gerar leads automáticos e eu vou entrar em contato muito mais fácil, em vez de eu ir, sei lá, fazer prospecção fria mesmo aqui, zerona. Aí ele vai lá e compra a ferramenta e passa mais de 2, 3 meses, 0 resultado, muito baixo resultado. Ele, cara, mas não funcionou, mas me disseram que é uma imersão que eu tenho que pagar. Aí ele vai lá e paga uma imersão de um cara que não tem prática, que não vive o que ele está te falando. Aí ele paga lá uma grana, passa mais 1, 2, 3 meses fazendo o que o cara disse para ele e não teve resultado. Ele passou 1 ano. Aí ele vai fechar o primeiro negócio dele. Aí ele fechou o primeiro negócio. É que é o próprio negócio. Porque não vendeu durante 1 ano, Aí fechar negócio não é fechar a venda, tá? É fechar o negócio. Quebrar o negócio. E aí ele... Poxa, cara. Aí ele tem 2 escolhas. Voltar para o caminho certo ou continuar procurando atalho. Mas a soma desses atalhos sempre dá maior do que o caminho certo. Que foi o lance da resiliência que tu trouxe aí. Mas faz a tua pergunta agora. Não, cara, deixa eu só pegar um ponto aqui. O Jean, você vai passar um ponto aqui. Deixa eu mandar um recado para os empresários. Porque assim, o vendedor, ele vai desenvolver negócios e vai desenvolver o vendedor profissional. E, cara, acho que todo mundo concorda aqui nessa mesa que a gente não pode confundir. A produção tá falando ali pro Jean ali alguma coisa, eu não vou nem olhar ali. A gente não pode... O papo, desculpa interromper, é que o papo tá tão bom que eu tô de costas pra câmera. Olha-se embora, mesa de bar mesmo. Então, assim, a gente não pode confundir aqui o nosso discurso, porque a gente tem um discurso muito forte aqui, nós três, em 2 áreas. Primeira coisa é um papo também pro cara que é vendedor todo dia no operacional. A gente fala muito com esse cara. E a gente também vai falar muito com um cara que ele desenvolveu o capital necessário, a habilidade necessária para montar um negócio. Eu vou mandar um recado aqui para empresários vendedores, porque a gente tem muitos sócios que a gente atende que eles são vendedores. A habilidade, só porque você está dentro de uma empresa, a habilidade de você também ter as soft skills de aprender da querência e também da pancadeira, cara,
É praticamente a mesma coisa, porque você está saindo... Cara, não é porque você é um vendedor profissional que você está montando... Você montou uma empresa, você é um sócio agora de uma empresa, que a tua empresa vai ser um sucesso. E parece que é assim, olha que interessante. Você vai ali para um vendedor que desenvolveu uma carreira incrível, que desenvolveu um capital incrível, já tinha um ganho muito forte, só que o propósito dele, o coração dele leva a ele criar uma empresa. Cara, parabéns. Você vai começar o processo praticamente do começo, do zero, para que você aprenda agora como que eu vou ser bom em processo? Como que eu vou ser agora bom em sistemas? Como que agora eu vou desenvolver um subconsciente de gestão de pessoas? Porque agora eu não preciso só vender no final do mês, eu preciso agora liderar gente, eu preciso... Cara, e aqui é um recado para também sócios empreendedores de grandes empresas, que eles também são sócios vendedores comerciais. A habilidade também que a gente precisa desenvolver, esse papo aqui também não é só para o seu vendedor. Se você é empresário e está escutando isso... Eu acho que é principalmente para o gestor e cara, demais. Demais. Assim, eu estou há 13 meses desenvolvendo o negócio da minha vida e são 13 meses que parece que eu retornei ao zero para entender exatamente sobre quais são as soft skills e hard skills como empresário que eu preciso fazer. Porque sentar numa mesa e falar de vendas, para mim, é muito fácil. O desenvolvimento de sentar e liderar vários times no Brasil com recorde de faturamento que a gente faz isso hoje, cara, para mim é fácil. Mas quando eu chego na minha empresa, eu tenho que desenvolver lá financeiro, eu tenho que desenvolver lá alguns KPIs. Ou seja, a gente tem que aprender de novo, eu vou ter que ter a querência desse propósito. Tem gente que olha para mim, já olhou para mim e falou assim, Guilherme, e perguntar para um sócio vendedor, eu sei que o sócio vendedor que está escutando a gente já se perguntou, cara, eu ganhava muito mais dinheiro quando eu era vendedor antes. E tinha mais pais, era mais fácil. Eu dormia. Cara, eu já escutei uma galera falando assim para mim, fala assim, cara, isso aí, na negócio de venda já, tá? Guilherme, cara, o meu conselho para você é você voltar a ser vendedor e ganhar muito mais. Eu falei assim, não, mano, o meu objetivo de ter 1.800 funcionários no negócio que a gente quer estar montando, no Megazord que a gente está montando, que a gente vem falando essas últimas 2 semanas aqui, que a gente está olhando com o olho brilhando um para o outro, cara, não vai me passar na minha carreira só que eu tinha. Então, é muito papo também para o gestor, e que eu não quero que a gente se engane aqui, e o gestor que está escutando isso fala assim, não, isso aqui eu vou mandar aqui pro meu vendedor aqui, que ele vai... Não, escuta para você também, né? Uma coisa... Puxa, não vou te interromper, não. Vai dar o teu gancho, senão eu vou pegar assim, teu raciocínio. Eu acho que o meu gancho já até passou. Porque assim, eu ia falar... Tu falou, cara, hoje o vendedor é o cara mais bem pago do mundo, se tu não sabe. E eu concordo. E eu queria primeiro fazer uma pergunta. Na verdade, são 2 perguntas, né? Como foi a tua reação na tua melhor comissão como vendedor? Cara, essa é boa. Como vendedor. Essa é boa. E depois, quando tu deixou de fazer por comissão e de fato não essa importa mais caramba. Quando tu vem? Porque assim, qual é o ponto? Cara, e eu tô passando por isso agora. O Augusto sabe, o Guilherme sabe. Cara, era muito mais confortável para mim continuar vendendo. Na ponta mesmo. Vendendo na ponta. É o que tu tá falando. Empresário, né? Do que abrir o meu CNPJ, ter que fazer a gestão de pessoas, ter que fazer a gestão de caixa. E uma analogia que eu dei num treinamento, e assim, cara, a gestão de caixa é igual um mergulho com tubarão. Se tu não sabe o quanto de oxigênio que tu tem dentro do teu tanque, né, o capital de giro que tu tem aqui para você movimentar, mas tu vai ser engolido pelo oceano. Então, assim, é pesado isso, é difícil isso. E é muito mais confortável ser vendedor profissional e CLT para alguém, e ganhar rios de dinheiro, que a gente sabe que dá para ganhar, que é possível, a gente já fez isso, do que, cara, às vezes abdicar, ver teu funcionário ganhando mais que você, e é normal para quem está começando a empreender, isso é um ponto muito importante no começo. Vou dar um número, 70% dos empresários ganham menos que os seus funcionários no Pesquisa. Brasil. 70, cara. 70%. Porque, absurdo. Assim, e principalmente no PME, cara. Porque tu para pensar, hoje tu tá faturando 100 mil reais no mês, aí tu tem um Prolabore de 5, teu melhor vendedor tá tirando 15 pau. 3 vezes mais que tu. E aí, cara, é doído pro cara. E principalmente pro vendedor que geralmente tem um lado mais de ego, se o cara não souber trabalhar isso, velho. Não sei. Como assim? O cara tá 3 meses na minha empresa, tá ganhando 15 mil, eu tô montando meu negócio há 13 meses. Cara. Tô montando meu negócio há 13 meses e recebo 5 mil. Só esse assunto tem um tema inteiro pra um podcast. Pois é. Então, assim, tema massa. Vamos mas voltar eu tenho uma aqui. Resposta em primeiro comum, comissionamento. Cara. Primeiro, não comissionamento bom, mas o primeiro comissionamento que tu falou, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio que eu nunca achei que eu fosse acessar de uma vez. E o segundo ponto, isso, né? Quanto que você deixou de fazer por comissão e passou a fazer de fato para construir patrimônio e não só riqueza, né? Que tem diferença. Cara, minha resposta para isso, eu vou pegar aqui primeiro com o Augusto, porque a minha resposta é muito incomum.
Eu acredito. Eu duvido muito alguém ter uma resposta parecida. Eu acho que por você, por a gente se conhecer e tal. Mas, cara, minha primeira comissão é que eu não sei se foi a mais alta também. Eu nunca parei para entender e lembrar disso. Mas a primeira que eu assustei foi R$22 mil de comissão de vendas. Mas tipo, uma venda ou no mês? Não, no mês. Top. No mês. Eu fui 22 mil. Cara, eu olhei aquilo dali. É porque assim, sabe qual que é o grande problema de quem sonha muito? É porque quando você já sonhou isso aí há 2 anos atrás, mano. É que, tipo assim, R$22 mil no mês, eu já tinha visualizado isso aí há uns 2 anos. Eu só não contava pra ninguém. Quando eu vi 22 mil, eu falei, bora pro próximo. Assim, eu não sei se todo mundo sente isso. Eu tô gostando desse sorrisinho seu. É bom, né? Cara, porque assim, eu queria muito falar aqui uma resposta super instagramável aqui pra um corte incrível, falando que foi incrível, mudou minha vida com R$22 mil. Cara, eu olhei aquele negócio e falei assim, pro próximo. Assim, eu queria ter uma resposta melhor, mas é porque assim, eu acho que alguns de vocês, eu acho que não todos, alguns de vocês vão se identificar com o que eu tô falando. A vida de um vendedor, e um vendedor profissional, e um gestor profissional de comercial, e um empresário profissional de comercial, a gente tá sempre há 2 anos à frente do que eu tô vivendo agora. É como se fosse um farol de um carro. O carro tá andando, eu sou a luz do farol. É tipo assim, eu tô acostumado a viver isso. Então, eu tô falando com vocês aqui, às vezes as pessoas acham que eu tô sendo exagerado. Cara, o Guilherme tá mentindo. Não, cara, é porque na minha mente já foi, já. Então, esses R$22 mil eu olhei, a comissão, eu falei assim, legal, pro próximo. Eu já tinha, parece que eu experimentado aquela sensação, e a gente sabe as técnicas de PNL que já fazem visualização, isso. Né, cara? Cara, isso também, mas é porque, tipo assim, eu já tinha experimentado aquilo dali há 2 anos atrás. Eu olhei e falei, bora pro próximo. Não sei se eu sou incomum. Vai, Augusto. Velho, eu ri porque eu achei comum pra mim. Aí eu vou falar o que eu falei ontem no carro, a gente voltando do escritório. Achei comum, na minha realidade, não é comum pra todo mundo, né? O que eu falei ontem no carro voltando contigo? Eu falei pro Júlio, na verdade, né? O cara que tava voltando com a gente. Eu disse assim, cara, eu vou falar uma coisa de novo que eu falei pra ti, Júlio, várias vezes. E eu vou falar aqui no podcast também pra poder conectar com o que o Gui tá trazendo. As minhas ambições não cabem em um único CPF e não cabem em um único CNPJ. Eu disse pro Júlio, disse pro meu time, falo pra mim, e que remete ao que o Gui tá falando. Eu comemoro, mas eu comemoro por 5 minutos, mano. Eu já tô pensando na missão maior, que é a missão de vida, o propósito, tá? Mas vamos lá, deixa eu dar um passo atrás. Eu também sou dessa forma, tipo assim, igual ontem a gente tava começando uma comissão altíssima, que a gente tá negociando. Isso, cara. Né? Altíssima, assim, beleza. Vida que segue. Não, e assim, é uma parada. Não é sobre grana. E rapidinho, só pra gente não perder esse fio. Essa questão da comissão, eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso é um ponto comum que entre nós três. Padrão, mano. E, cara, eu acho que a mesma experiência de receber a primeira comissão, sei lá, de R$50 e de receber uma de 100 mil reais. Que é mais ou menos a que a gente tava conversando ontem. É a mesma. 6 dígitos. Tipo assim, cara, recebi bacana, dá pra fazer. Vamos voltar aqui pra nossa conversa. É assim. Não é mais nossa, eu vou receber 6 dígitos. Não, cara, mas deixa eu puxar. Deixa eu só dar um passo atrás aqui pra responder. Mas assim, Augusto, mas qual foi a primeira vez que você falou, cara, olhou assim, cara, faz muito sentido. Apesar de ter essa visão, sempre olhando pra frente, cara, eu quero transformar a minha vida, eu quero transformar a vida da minha família, eu sei por que eu tô fazendo isso, eu sei por que eu escolhi isso. Porque quando tá claro, cara, não é mais sobre um ponto, é sobre o processo. Não é sobre mais aquele resultado, é sobre a construção. Não é sobre mais... Cara, não é sobre mais aquilo, entendeu? Então, assim, quando tá claro, pra mim, essa clareza que tu tem, que mexe comigo também, né? Mas, assim, qual foi a primeira vez, velho? Qual foi a primeira vez que eu olhei assim pra mim e disse, cara, vamos lá. 8 anos atrás, eu decidi sair do trabalho para liderar uma equipe de venda, mas eu não tinha nada garantido. E eu fazia faculdade pelo UFC, eu tinha ganhado... Né, era vestibular, não era nem ENEM. Eu tinha passado no vestibular da UFC, da Federal, para fazer administração de uma empresa. Beleza, não pagava nada. Estava lá no 6º semestre. E tinha o meu emprego lá, estável, né? Que não existe estabilidade, a gente sabe disso. E aí dá 3 meses, 4 meses, 5 meses, não sei, peço as contas. Chego em casa dizendo para minha mãe, que eu morava com a minha mãe ainda, não era casado naquela época, que tinha saído de trabalho para ser um vendedor. Aí, imagina a mãe do Augusto. Imagina o que ela me falou. Cara. Larguei a faculdade, larguei o emprego. Velho, então qual foi o primeiro momento assim de caraca, velho, obrigado Deus. Foi 3 meses depois disso. Porque minha mãe, cara, ela foi contra, óbvio, por amor, né? Não por desconhecimento também. Por zelo também. Por zelo, por amor, por cuidado ali, né, e tal. E eu entendi aquele momento assim, minha mãe, eu disse pra ela, me dê 3 meses. Eu pedi pra mim, me dê 3 meses, deixa eu trabalhar sossegado, me dê 3 meses. 3 meses depois,
comissão de venda. Quase 9 mil reais, 8 mil e tarará, não lembro exatamente o número. E eu ganhava 1.500, mano. Pô, mas há 8 anos atrás, 9 mil é 30 Cara, hoje. é o salário loucura, mínimo era o que há 8 né? anos atrás? É muito, muito. Então, naquele... E olha só, o meu irmão hoje é meu sócio em uma das empresas, né? Vocês conhecem ele. Naquele momento eu convidei o meu irmão para fazer a mesma loucura. E meu irmão saiu da engenharia civil com bolsa de 100%, mano. Para se tornar o quê? Vendedor. Só que 3 meses depois, abri a conta do banco. Mãe, eu lhe pedi 3 meses, tá aqui o resultado de 3 meses. Meu filho, é isso mesmo, vai pra cima. É bom, né? Então essa foi a primeira vez, assim, cara, de meu irmão, é por aqui. Cara, agora deu um choque aqui essa Jean, qual que foi a tua, Qual foi isso? Cara, a minha, assim, eu experimentei um empreendedorismo. Eu nem sei se eu posso falar isso. A empresa pode até me processar. Não fala o nome. Não fala o nome, mano. Eu era CLT. E aí eu tive uma oportunidade muito boa de fazer uma venda que o produto não competia com o que eu fazia, mas indiretamente era a mesma coisa. Entendeu? Só pra... Não, ninguém entendeu nada, mas ninguém nada. precisa A entender. gente trabalhava... Ele é o cara que enrola aqui nos outros, tá, galera? Vou falar de forma clara. Eu trabalhava isso, vendendo telefonia, e eu fiz uma venda de link de internet para um provedor. Perfeito. E isso não faz muito tempo, foi ano passado. Foi ano passado essa minha virada de chave. Eu tava na empresa, mas assim, foi ano passado. E qual foi o principal ponto? Eu era CLT, eu tinha uma mentalidade de sentar na cadeira de CEO um dia e, cara, tô aqui nessa empresa e vou servir a empresa e vou ser o melhor vendedor dessa empresa. Já tinha um time, já tinha vendedores junto, então assim, tava em processo de construção algo sólido, em construção de algo bom. Cara, eu vim transferido para Fortaleza com aluguel pago, carro, alimentação exorbitante, um salário bom. Então, assim, tudo foi muito rápido para mim. Só que quando eu experimentei essa sensação de, cara, isso aqui não é certo, mas se eu fizer todo mês uma dessa daqui, eu mudo de vida. Sabe? E foi isso. E no primeiro mês foi essa, caramba, e eu pedi demissão. Só que, e aí entra um ponto muito importante, sozinho, morando em outra cidade, a 3 mil quilômetros de casa, ligo pro meu pai e pra minha mãe na chamada de vídeo, pedi demissão. Cara, a empresa pagava meu aluguel. Do dia pra noite não ia ter nada. Então, assim, não tinha o que fazer a não ser vender. E aí eu comecei a entender que, cara, é muito mais gostoso essa sensação e começou a ser comum pra mim. E não faz muito tempo, foi ano passado que eu experimentei isso. Essa de, peraí, esse valor é bacana, mas vamos pro próximo? Esse valor aqui também é bacana, mas vamos pro próximo? Não, deixa eu puxar um gancho disso. Eu ia só complementar. Senhores, só para deixar isso claro para você estar aí do outro lado, o gestor ou o vendedor, o cara que está pensando, cara, esses caras estão falando de venda, né, de uma forma assim. Jean tem 23 anos e Gui tem 23 anos. Pois é. Eu sou o coroa da mesa, tá? Eu tenho 30 anos. Com 30 ele é o sênior. Né? Então, assim, só para vocês entenderem que é realmente acessível como cara, o Gui trouxe, né? Vendas. Mas vai lá, Gui. Cara, deixa eu puxar um ponto assim. Eu acho que a gente vem falando dessa linha de transformação do ponto A para o ponto B de um vendedor. E essa questão da gente lidar com esse vamos para o próximo é muito também sobre aquilo que todo vendedor que está escutando a gente aí, todo gestor e todo empresário também passa, né? E é uma coisa que a gente tem que acostumar. E se você quiser entrar no nosso mundo, ou se você quiser ter uma empresa profissional, a gente está falando de vendedor profissional, mas ter uma empresa profissional também é diferente, né? Tem gente que está jogando na categoria de base, tem gente que está na série D da empresa. O meu sonho é jogar a série A. Assim, sempre foi meu sonho jogar a série A nas empresas. E a gente tá lutando para chegar lá. Mas é porque todo mês praticamente zera no nosso subconsciente, né? Assim, a gente começa os meses. Tipo, hoje a gente tá gravando no último dia do mês. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que todo mundo tá aqui no podcast. Depois que a gente sair daqui, cara, a gente vai ter que. A gente tem que lutar até meia-noite. Não, até meia-noite ainda é dia, cara. Então, assim, também essa sensação que a gente vai ter que acostuma com isso, né? Se eu fiz um ótimo resultado e vendedor não tem passado. Essa que é a grande verdade, né? O vendedor e empresário não tem passado. E um grande erro que eu vejo muitos empresários, muitos vendedores, é bater no peito e falar muito do passado. Eu acho que a gente vai ver pouco. E na internet eu nunca falei meu passado muito bem claro. Ninguém nunca soube o que eu passei na rua vendendo brigadeiro no semáforo. Ninguém nunca soube. Eu não falei muito sobre isso. Eu falei pouquíssimo disso. Para quem acha que eu falo muito, eu falei pouquíssimo. Eu tenho muito mais história disso.
Só que eu sempre escutei esse conselho. Eu não posso me prender ao meu passado, às coisas ótimas, a 22 mil de comissão, a 100 mil, a 200 mil. Cara, isso aí é... A gente está sempre buscando o próximo dia e a próxima evolução e a próxima habilidade, e a próxima grande comissão e a próxima grande mesa que a gente vai sentar e a próxima grande empresa e o próximo grande projeto. Cara, isso é incrível na nossa vida. Eu acho que isso que gera esse sorrisinho que o Jean tá fazendo agora, assim, escutando a gente. Eu acho que muitas pessoas que estão escutando, e o Deu Bom Podcast é exatamente para quem tem sede de vida e sede de evolução. Todo mundo que tem sede de vida, e se você está querendo setar a sua expectativa para esse podcast, você vai ver 3 caras que têm brilho no olho. Se a nossa energia que a gente está contando todos os dias no off passar para esse podcast, que isso aqui vai ser um podcast que vai mover uma nação toda em relação ao que a gente está falando. Porque sempre essa sede de vida, essa sede de apesar de tudo, de todos e de todos os comentários, a gente está sempre com sede de vir pro próximo. E aqui é incrível isso aqui que a gente está vivendo. E você vai ver o nosso sorriso aí para quem está vendo no YouTube, inclusive. É só para te fazer um pedido aí. Sempre, se você está vendo aqui no YouTube ou no nosso podcast, se inscreve aqui no canal aqui, curte e compartilha. E eu quero pedir muito para que você faça isso. A gente tem algumas técnicas de venda sobre grupo de WhatsApp. A gente vai abrir muita coisa aqui no Deu Bom, mas eu quero que você pegue esse link aqui desse podcast e jogue num grupo do WhatsApp teu, da tua família, dos caras da faculdade, sim, e joga da no empresa. Grupo comercial da empresa. Isso, assim, é bomba. isso. É isso, joga lá. Então assim, é muito disso, né? A gente sempre vai para um próximo e aí é já respondendo o que o Jean perguntou. Quando deixou de ser comissão? Aqui eu vou trazer um ponto em comum também, tá? Eu acho que o vendedor tem que ter duas características. A primeira coisa, o vendedor tem que entender que ele não pode ser burro com dinheiro. E é o que eu vejo muita gente colocando desculpa nas costas desse argumento. Eu tenho que estar endividado porque o próximo mês... Cara, eu amo o vendedor endividado, amo. Mas eu sempre falo que são 2 princípios. Primeiro, eu me endivido nos sonhos, em coisas que eu vou conseguir pagar, mas que eu tenho que colocar uma motivação. Então, um carro ali e tudo isso é uma viagem. Cara, divide viagem para Grécia em 12 vezes e não tem problema quanto a isso. Só que eu não posso ser burro com dinheiro. Eu vejo muito vendedor burro com dinheiro, que nunca guardou nada e que gasta que nem esdrúxulo e que não desenvolve a liberdade para que você pense mais estratégico e não fique só na comissão. Porque deixa eu te falar, a pior venda é aquela que você precisa dela. A pior venda é aquela que você senta na mesa, que você está querendo pagar um boleto que já está 10 dias atrasado. Que tu se tornou refém, né, dela. Então você tem que colocar... Tem um princípio que fala sobre isso, mas continua depois eu... Você tem que colocar, você tem que trabalhar com a sua mente, eu sempre falo isso. Os estímulos da sua mente, eles são extremamente codificados. Então se você precisa de estímulos, de dívida e tudo isso, cara, divide sonho. Pega uma viagem, joga 12, vai amar isso. Toda vez que eu vejo o vídeo da minha viagem, eu fico motivadaço para construir o próximo passo. Mas a segurança de você ser estratégico e não ser burro com o dinheiro, inclusive o seu tratamento aqui com o dinheiro, já para passar a bola aqui para vocês, a forma como o vendedor lida com o dinheiro dele, como o empresário lida com o dinheiro dele, diz muito sobre a perseverança que ele tem. Porque dinheiro não leva desaforo, e se você consegue desenvolver um trabalho com dinheiro, que eu tenho uma grande comissão, eu tenho um ótimo mês, e eu vou desenvolvendo essa administração de recursos, eu sei se o cara vai conseguir passar muito tempo no mercado ou não. Sim. Então, esse é só um ponto, tá? Eu acho que se você deixa de ser só pela comissão, desenvolvendo esses 2 princípios. O primeiro princípio, claro, de um propósito maior, do próximo, e a gente faz isso por hobby. Eu acho que a gente vai um dia... A gente gosta da paz que a loucura traz pra gente. Que a paz que a loucura traz. Eu acho que essa é uma das primeiras respostas. Mas, cara, é porque quando deixa de ser comissão, é porque a gente já desenvolve... com a não burrice do dinheiro. Se a gente ganha muito dinheiro com vendas, eu preciso ser um ótimo administrador de recursos e eu preciso entender sobre investimento, em guardar, em onde eu vou alocar esse recurso, e aí vai deixando de ser a comissão, e aí eu vou começando mais estratégico. E eu vou jogar uma coisa bem polêmica aqui, porque eu sei, eu amo, falo nos meus treinamentos demais sobre dívida de vendedor, amo vendedor endividado, tá? A gente trabalha muito bem em relação a isso, mas eu sempre falo disso aqui, só para vocês entenderem, cara. Eu sempre acredito que as melhores vendas e as melhores oportunidades são para aqueles caras que estão bem administrados, eles estão bem administrados no recurso deles. Porque sentar numa mesa comigo é diferente de um cara que está querendo pagar a conta ontem, ele dá um desconto muito mais alto, ele vai, vamos.
Agora, quem está tranquilo em relação ao dinheiro, mas está apaixonado pelo próximo, você vai ter a sede e a ambição do próximo, que é nata nosso. Só que você vai ter a calma de saber que você não precisa se humilhar para ninguém. E aquela venda lá vai ser com uma margem muito maior, com um desconto muito menor. Eu acho isso, cara. Eu concordo. Existe um livro chamado Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Acho que é assim que se fala. E ele tem 3 leis lá. E uma das leis é a lei da necessidade. Isso é muito bom. O que é a lei da necessidade? O cliente sente o cheiro quando você está precisando. Ele sente no tom de voz, no comportamento do corpo, na estrutura corporal, entendeu? Então o cara ou perde a venda, ou vende menos do que poderia, ou vende pelo menor preço que ele poderia. Né? Porque ele está precisando, ele está necessitando. Então eu concordo demais. E galera, caminhando aqui para o fim, né? Acho que está dando nosso tempo aqui já, está quase 1 hora aqui. Né? Eu quero soltar uma pergunta para ambos, para a gente finalizar, e depois eu posso colocar minha visão também, a gente finaliza e dá o recado aqui para a galera. Tá? Imagina que tem aqui mais duas pessoas nessa mesa. Um vendedor que quer ser um vendedor profissional e ter um alto nível de resultado. E existe um gestor comercial ou dono de uma empresa que quer olhar para o comercial dele e tornar esse comercial profissional. Qual conselho você daria para o vendedor e qual conselho você daria para o gestor? Boa. Já. Não, vai você, Guilherme. Vai eu? Beleza. Cara, eu tenho um conselho para o vendedor. Eu vou começar com o gestor, tá? Eu acho que o maior conselho que... Eu acho que ele tem que ter um pack, assim, um pacote para que ele desenvolva essa jornada como gestor comercial. A primeira coisa que você precisa entender sobre gestão comercial, e eu dou um pack de gestão comercial. Você precisa desenvolver uma rotina de reuniões, e eu vou ser bem técnico aqui na resposta para ser um pouco mais objetivo, tá? Você precisa desenvolver uma rotina de reuniões, um rito de reuniões com a tua equipe para tu acompanhar ela. Você precisa desenvolver, num segundo pilar, você precisa ser apaixonado por desenvolver uma cultura de feedback na tua equipe para que você cresça como gestor comercial. Sim. E a terceira coisa é só voltar 30 minutos nesse papo e pegar as 3 habilidades soft skills que a gente colocou aqui e juntar esses ritos e rotinas de reunião, juntar esse feedback e a querência, ser pancadeiro e desenvolver também a aprendizagem rápida com tudo isso que você vai aprender. Eu acho que esse aqui é o meu conselho de hoje para o gestor. E para o vendedor? E para o vendedor Aí eu vou voltar um pouco dos 30 minutos do papo, mas se eu pudesse fazer um conselho para todo vendedor, vai para a academia de vendas. O que é academia de vendas? Toda vez que a gente sai para malhar, que eu vou desenvolver algum exercício físico, o que eu faço com a minha célula? A célula desenvolve uma pressão, e aqui os mais estudiosos vão também falar muito melhor do que eu, mas tem uma pressão na célula, a célula se abre, a proteína entra, desenvolve crescimento ali. O vendedor, ele que está nos escutando agora, ele precisa ser apaixonado pela academia de vendas. O que é academia de vendas? Eu vou dar 3 conselhos para o cara que é vendedor para ele desenvolver a academia de vendas. Primeira coisa, se exponha a ligações frias. Ah, Guilherme, mas meu cliente odeia ligação. É claro, de vendedor péssimo. E se ele odeia, é um ambiente incrível. Vendedor, desconfie de todos os ambientes que são favoráveis para você. Se está bom demais, desconfie. Você não deve estar crescendo tanto. Então... busque esses ambientes hostis e desfavoráveis. A primeira coisa é ir para a ligação, é o treino de bíceps. O treino de quadríceps é de você se expor hoje, e eu quero colocar uma atividade aqui para todo mundo escutar esse podcast, se isso aqui chegou até o final e isso aqui tá movendo teu coração em alguma coisa, eu quero que você poste hoje um Reels por dia falando do que você faz na tua empresa com a hashtag Vendas Salva Vidas. E vai Facilita colocar 1 stories por dia. Cara, então vai lá. 1 stories por dia para facilitar. 1 stories por dia. Para você começar. Você vai colocar a hashtag Venda Salva Vidas e hashtag Deu Bom. Só isso. Eu vou acompanhar todos, inclusive. Essa é a segunda coisa. Eu vou me expor e eu quero que você fale, inclusive, de tudo. E você vai receber, virou blogueirinho, você vai ver 14, 20 compartilhamentos no grupo da faculdade, você falando, todo mundo falando mal de você. Você vai ver essa parada acontecendo. A terceira coisa é o vendedor fazer exatamente o que a gente sempre faz. É que nessa semana, nas próximas semanas, até você escutar o próximo episódio, você deve e tem que conhecer 5 novas pessoas pessoalmente no supermercado, na academia, no CrossFit, na igreja, em algum ambiente social. Se você fizer isso, eu quero que você comente aqui no nosso podcast. Tanto o gestor começou a fazer reunião, desenvolveu feedback
e teve querência, pancadeiro e esse aprendizado rápido. Eu queria que você colocasse aqui algumas experiências que teve com alguma reunião. Eu também queria que o vendedor fizesse, você vai colocar assim, cara, fiz academia de vendas, está dando muito certo para mim. Eu já fiz isso aqui com diversas pessoas nesse Brasil. A academia de vendas é a coisa que mais transforma vendedores em todo o Brasil em relação a como eu consigo acessar essa arma de acessibilidade social. Boa. Esse é o meu papo. Muito bom. Quer ir logo ou eu vou? Não, Vai, posso ir. manda bala. Cara, eu falo pro gestor o seguinte, ele tem que entender sobre 3 pilares. Primeiro, o resultado ele vem de pessoas, então ele tem que amar pessoas, ele tem que entender pessoas e ele tem que saber o ponto individual na vida pessoal ali fora o horário de trabalho de cada um. Por quê? Cara, tem um cara que tá... Por exemplo, tem o teu vendedor que está lá no teu time e ele está no processo de divórcio. Pô, o pessoal dele está todo abalado. Então, se você estiver cobrando dele, a possibilidade dele ser reativo e isso impactar diretamente no resultado dele é muito alto. Agora, esse mesmo cara passando num processo de divórcio com o lado pessoal dele totalmente abalado, ele pode encarar a empresa, dependendo do teu relacionamento como gestor com ele, como um refúgio. E ele pode ficar imerso ali dentro e ter o melhor resultado dele, mesmo num momento tão difícil. Boa. E isso é um ponto de gestão. Então, assim, tem que amar pessoas, entender sobre pessoas. E aí entra o ponto que eu acho que 90% das empresas do Brasil erram em ter um gestor comercial. Por quê? Cara, hoje a gente paga um salário mais caro para o gestor para ele correr atrás de informação. Basicamente isso. Ele demora muito tempo para fazer uma tomada de decisão. Então, ele demora muito tempo para entender onde está o gap da operação dele. Então, ele tem que entender de pessoas e tem que entender de números, tem que entender de dados. Porque ele entendendo o gap, ele vai conseguir direcionar, ele entendendo a falha ali dentro do processo dele, ele vai conseguir direcionar aonde, com qual pessoa. Então, é com o Guilherme, cara, eu vou chamar o Guilherme aqui no One on One, vou rodar um feedback para ele do profissional e vou entender sobre o pessoal dele. Muito bom. Vou otimizar a minha produtividade do time, né? Então, eu acho que ele tem que entender principalmente desses 2 pontos. Ele tem que ser apaixonado em pessoas e ele tem que ser apaixonado por números, dados, informações e constantemente otimizar aonde esses dados chegam para ele. Então, por exemplo, ele tem que growthar o processo dele. Cara, hoje a gente vê, 90% dos gestores do Brasil não tem acesso a um Power BI que vai explicar onde está o gap do comercial dele. Ele não tem a taxa de conversão do funil. Ele sabe que é um funil de vendas. Ele sabe que é a taxa de conversão. Imagina um Power BI. Só que ele não tem conhecimento dos próprios números. E quem não conhece os próprios números não está jogando um jogo de gestão. Quem não mede não gerencia, né? Exatamente. E para o vendedor, cara, eu acho que o vendedor ele tem que amar o não. Ele tem que ouvir mais, então... Façam essa autoavaliação. Se você vende, por exemplo, por telefone, quem fala mais na ligação? O cliente está falando pelo menos 50%, 60% do tempo da ligação. Então, é uma ligação de 10 minutos. O cliente falou pelo menos por 5 minutos ou 6. Cara, se tu tá falando 6 minutos e ele tá falando 4, a ligação tá muito possível que tá errada. Perfeito. Então você tem que ouvir suas ligações, você tem que rever suas calls de fechamento, suas reuniões de fechamento. Você tem que estudar o seu próprio processo de venda. Não adianta, e aí usando novamente lá o nosso início do papo do podcast, se comparar com um cara que fez uma ligação e uma venda. Por quê? Porque não adianta querer ser melhor do que ele. Já foi pra academia pra caramba. Não adianta ser melhor que ele. Tu tem que ser melhor que você, mano. Hoje tu fez 35 e marcou uma. Tu tem que olhar o teu resultado de ontem e projetar o de amanhã, sempre. Cara, ignora quem tá do lado. Usa quem tá do lado como combustível. Usa raiva se for necessário, sei lá. Usa esse sentido mais certo, né, cara? Tipo assim, cara, eu vou botar o Gui no chinelo. E ontem, por exemplo, a gente tava nós 3 aqui e a gente falou, vamos fazer uma competição, vamos botar um Power BI, vamos ver quem vende mais. Vamos. Isso. Então, assim, eu já falei, eu vou vender tanto, né? Mas só tanto. Tem que ter a competição, tem que ter a comparação. Mas, cara, a sua principal comparação tem que ser com você mesmo, um dia antes, né? Boa. Galera, para finalizar, o conselho que eu daria aí para o gestor e o vendedor, né? É ser bem mais prático que os dois aqui, bem mais direto para não ser redundante, né? Para mim não entrar na seara, que eu concordo demais, curti demais os conselhos. Mas conselho primeiro para o gestor, o dono da empresa. Entenda que processo de venda come técnica de venda no café da manhã. Isso. É muito mais importante processo do que técnica. Pare de olhar só para a técnica, treinar só técnica, dar técnica para o teu time. Tem que ter processo comercial. Qual é o ponto A?
Como é que eu levo para o ponto B? Como é que eu levo para o ponto C? Como é que eu tiro do C para o D? Ele precisa de processo. O teu time precisa saber qual é o passo a passo. Quando chega no ponto B, para onde eu vou, né? Por isso que às vezes não tem alta performance ou não tem previsibilidade de performance, previsibilidade de vendas, porque não existe um processo. É tudo na intuição, no feeling, na malandragem. Então, processo de venda é mais importante do que técnica de venda, porque técnica está dentro do processo. Esse é meu conselho aí para você olhar, você gestor, você dono de empresa, olhar para o processo, tá? E para o vendedor, uma coisa que eu disse para mim há anos atrás: sangre de propósito antes de sangrar por necessidade. Sangue de propósito. Isso é muito boa, cara. Antes de sangrar por necessidade. O que é sangrar de propósito, Augusto? Faça o máximo que você puder, estuda o máximo que você puder, faça a academia do jeito que o Gui trouxe aqui. Cara, se desafie, leve não pra caramba. Sangue de propósito, meu irmão. Porque se não sangrar de propósito, vai ter um momento que você vai precisar sangrar. Você vai sangrar porque você não sangrou de propósito. Você vai sangrar na hora que você não gostaria. É muito bom, cara. Entende? Então, cara, vai lá e faz logo. Se eu tenho que fazer uma mudança e eu tenho que pegar uma geladeira e eu tenho que colocar, não tem elevador e é lá no 10º andar, eu não vou degrau por degrau, eu vou lá o máximo possível. Bora, Gui, bora o mais rápido possível subir essas escadas aqui, esses degraus aqui. Entende? Eu não vou aos poucos, eu faço sangrar o mais rápido possível, irmão. Entende? Então, pro vendedor, eu falaria isso. Porque, cara, para finalizar, a média no Brasil é muito baixa, velho. Muito baixa. Entende? Às vezes fazer e a gente não combinou isso aqui, tá? Não a gente combinou. falou junto aqui porque eu sei que é isso, cara. É isso aí. Beleza? Mas, galera, para finalizar aqui, muito obrigado. Vai. Muito obrigado. Nunca se esqueça. Humildade Fincada no chão. E ambição fincada no céu. E é isso. Não esqueça de deixar o like, compartilha no grupo, compartilha nos stories, marca a gente, pessoal. E semana que vem tem um próximo episódio, ainda não podemos dar spoiler, mas é um episódio muito bom. Incrível. Então, assim, se inscrevam, ativem o sininho aí se vocês estiverem no YouTube. Se estiver no Spotify, dê as 5 estrelinhas para eles recomendarem a gente com esse início. Então, a gente precisa desse incentivo de vocês. E muito obrigado para quem ouviu até aqui. Muito obrigado a vocês também por todos esses insights. Eu pagaria para sentar nessa mesa facilmente. Deu bom demais, Deu bom demais. Deu bom podcast. Eu vou jogar só um desafio aqui também para finalizar. Eu queria que todo mundo que está nos escutando aqui e para estar junto com a gente nesse movimento, eu queria que você de verdade pegasse esse link aqui e compartilhasse com 10 pessoas no seu WhatsApp. Você vai fazer isso agora, tá? Eu sei que você está escutando, possivelmente você pode estar escutando no carro, em casa e tudo isso. Eu quero que você pare e você joga isso aqui para 10 pessoas. Só isso. Vai ajudar isso aqui a gente demais. Joga pra gente 10 pessoas no WhatsApp. A gente vai junto pro próximo episódio. Eu fico torcendo aqui pra que seja eu também como host. Simbora! Valeu, Tamo junto, galera. Valeu, tchau. Valeu. Deu bom.